Você já agradeceu a Deus pelas lutas? Você já falou para Deus: Deus, obrigado pelas lutas, obrigado pelas batalhas. Se você nunca fez isso, querido, agradeça a Deus. A pastora Fábia, ela fez a abertura em Isaías 43. E o pastor Paulo falou que quando nós passamos por lutas é porque Deus está nos forjando. É porque Deus está fazendo com que eu, ou nós, venhamos a melhorar, a sermos melhores. Então, se você nunca fez isso de agradecer a Deus pelas lutas, agradeça. Porque a Bíblia diz que até aqui Ele te ajudou. E se nós passamos por lutas, porque Ele nos ama, porque Ele quer forjar o meu caráter e o seu caráter. Ele quer fazer com que eu e você venhamos a ser chamados de filhos. Ele quer que eu e você venhamos a ser, reconhecidos como cristão. Então agradeça a Deus. Talvez você vai dizer: mas eu não enxergo nem a luz lá no fim do túnel. Eu não consigo, o túnel está tão comprido, eu não vejo o fim, eu não vejo a luz. Você não precisa enxergar a luz. A luz é Jesus. Basta você estar com Ele, você estar junto com Ele, estar na presença dEle. Quando Ele te colocar num túnel escuro, a luz de Jesus vai iluminar aquele caminho. Quando te colocar dificuldades, lutas, é porque Ele está na frente do negócio. É porque Ele está começando a organizar aquilo que está desorganizado. Então permita, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Louve a Deus pelas lutas. Porque se você não está na luta, querido, eu quero te dizer, algo não está certo. Porque os filhos de Deus têm que fazer a vontade de Deus. É fazer ao contrário das coisas do mundo. É totalmente ao contrário. Então nós temos que aprender a sermos dependentes dEle. E agradecermos a Deus todos os momentos, em todas as horas. Nas lutas. Eu vou falar mais uma vez que eu falo seguidamente. Você está aqui porque Ele te chamou. Você está aqui porque Ele te escolheu. Você não veio aqui porque você decidiu vir aqui. É porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. E se Ele te trouxe porque Ele te ama. E se Ele te trouxe porque Ele tem coisas maravilhosas e tremendas para a sua vida. O que passou, passou. O amanhã vai ser muito melhor que hoje. A terça-feira vai ser melhor que segunda. A quarta vai ser melhor. Por quê? Porque quanto mais se passar os dias, mais a volta de Jesus está chegando. E estar com Jesus é muito bom. Estar na presença de Deus é muito bom.
Porque Ele é o único. E não tem outro. Agora deixa eu te perguntar, querido. Não é gostoso, não é bom você acordar todo dia de manhã e tomar um café? Não é gostoso? Você acordar às 6 da manhã, que é no meu caso, tomar um banho, e ir até uma padaria mais próxima, ir lá comprar aquele pão, sabe, aquele pão gostoso, quentinho. Não é bom? Não é bom você voltar para casa e, sabe, no café da manhã, a tua esposa colocou uma mesa, aí você senta, você conversa com a sua esposa, fala de Jesus, fala de outras necessidades, de dificuldades, das lutas, e ali você compartilha com a tua esposa, com o teu filho, e toma um café gostoso, não é bom? Não é bom tomar um café de manhã? Não é delicioso tomar um café de manhã? Mas tudo isso tem custo. Nós sair da minha casa para a padaria comprar um pão tem custo. Existe um custo. Mas Jesus é de graça. Jesus não custa nada. Se eu quero comprar um pão, eu tenho que sair. E eu encontro de um padeiro para conseguir um pão. Mas eu posso estar debaixo do chuveiro. Eu posso estar numa caverna. Eu posso estar aonde estiver. Ele está comigo. Ele está contigo. Jesus é de graça. Ele é de graça. De graça recebestes, de graça dai. Não tem custo nenhum. Jesus, ele é o contrário do mundo. É totalmente o contrário. No mundo tem custo, mas Jesus é de graça. Não custa um centavo, não custa nada. O custo é zero, mas o benefício é 100%. O custo é zero, mas o benefício é 100%. E o pão na padaria custa. Mas agradeça a Deus pela oportunidade de poder comprar um pão. João 6,48 diz o quê? O que Jesus fala naquele versículo para os discípulos? Eu sou o pão da vida. Por que ele diz eu sou o pão da vida? Ele está dizendo, se eu e você nos alimentarmos dele todos os dias, em todos os momentos, nós não vamos sentir fome. Nós não vamos sentir necessidades. João 6,48. Quiser colocar para conferir ali. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quanto mais eu como do pão da vida, mais eu quero. Quanto mais eu como do pão da vida, mais eu sinto o desejo de comer aquele pão. Aquele pão, o pão da vida, querido, ele não vai, sabe, te engordar. O pão do padeiro me engorda, mas o pão da vida não me engorda. Pelo contrário, o pão da vida, ele me dá uma digestão perfeita. O pão da vida, ele me sustenta por completo. O pão da vida é nas lutas que ele me dá força para vencer. O pão da vida é quando estou caído, quando estou indo para o chão, é ele que me ergue, é ele que me sustenta. É o pão da vida. Segundo o dicionário Aurélio, pão
É o alimento feito de massa de farinha, de vários cereais, com água e fermento, e que é assado no forno. E diz também que ele é o alimento diário, o alimento de todo dia. Mas eu estou falando de um pão melhor, de um pão sem comparação. E que quando ele diz assim, eu sou, ele está dizendo assim, confie nele. Quando ele fala, eu sou, creia nele. Está difícil? Clame pelo eu sou. Existem lutas? Clame pelo eu sou. Eu sou o pão da vida. Êxodo 3,14 diz assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Então quando ele fala que ele é, ele é. Quando ele fala que ele vai te dar vida e abundância, ele vai te dar. Quando ele fala que você é mais do que vencedor, porque você é mais do que vencedor. Porque ele é o eu sou, o pão da vida. Eu não sei se vocês conheceram, mas tinha um cantor no mundo, famoso, e numa música que ele dizia que ele era mais o cara. Eu sou mais o cara. E esse cantor, que dizia que ele era mais o cara, ele tinha umas ideias, que ele falou que ele queria mudar o mundo. Quebrou a cara. Não conseguiu mudar o mundo. Porque o único que muda a história do mundo, ele foi crucificado na cruz do Calvário e deu a vida por mim e por você. O grande eu sou. O grande, o todo-poderoso. Eu sou o pão da vida. É Ele. Se eu continuo com as minhas ideias malucas, eu quero te dizer que eu vou quebrar a cara. Então não tenha mais ideias. Não tenha mais ideias. Tenha o pão da vida. Se alimente do pão da vida. O João diz que eu sou o pão da vida. E se nós olharmos em João 6,33, diz, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus é aquele que vem do alto. O pão de Deus é aquele que vai te sustentar nos momentos mais difíceis. Aquele que desce do céu. É o pão que te protege em momentos aonde você consegue nem imaginar o que está acontecendo. Ele está na frente. O Emerson está aqui hoje por quê? Porque o pão da vida, quando estourou aquela mangueira quente, foi na frente e falou, não, tu não vai queimar o meu filho como você pensa que você vai queimar. O pão da vida foi na frente. O pão da vida, ele foi na frente quando o velhinho sofreu aquele acidente. É o pão da vida que protegeu ele, a família dele nos momentos mais difíceis. É o pão da vida. É ele. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida para mim e para você. E vida em abundância. E se nós olharmos o versículo 34 de João 6, diz assim: disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Tu quer mais desse pão? Tu necessita mais desse pão?
Então tenha comunhão com Ele. Tu quer mais desse pão? Então viva a vida que Ele te pediu para viver. Viva a vida que Ele pediu para você viver. Não a vida que você pensa que você vai viver. A vida que Ele te pediu é fazendo a vontade dEle. E o versículo 35 de João 6 diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Quando nós estamos com Jesus, nós não teremos fome. Quando nós estamos com Jesus, nós não teremos sede. É Ele que te dá. É Ele que te sustenta em todos os momentos. É no físico, é no espiritual. Ele é o pão da vida. Você não terá fome com Ele. E aqui Ele está falando da fome espiritual. Você não terá fome com Ele também, querido. Você se alimentou dele hoje? Você se alimentou dele hoje? Porque quando eu me alimento dele, o mundo vai te apedrejar. O mundo vai te acusar. O mundo vai dizer que você não presta para nada. Mas quando você se alimenta dele, o mundo pode te apedrejar, pode falar que você não presta para nada, que eu não estou nem aí com o mundo. Por que eu nunca terei sede? João 4,14 diz assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Então nunca terei sede. Quando nós estamos com Ele. O pão da vida, ele é muito mais profundo do que nós possamos ou conseguimos imaginar. Esse pão da vida, querido, que você sabe que é Jesus, não é aquele que Deus falou em Gênesis 3,19, onde disse que com o suor do seu rosto você comerá o pão. O pão da vida, ele não vai colocar peso nas tuas costas. O pão da vida, ele não vai fazer você suar que nem um louco para ganhar o pão, para te alimentar, o físico. O pão da vida te sustenta nos momentos mais difíceis. O pão da vida, com o pão da vida você não terá fome nem sede. João 6,49. O que diz ali? Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Aqui ele está falando de morte espiritual, da morte. Mas por que aquele povo morreu espiritual? Porque aquele povo não sabia agradecer a Deus nos momentos difíceis. Porque aquele povo, quando abria a boca, era só para murmurar, era só para reclamar. Aquele povo não tinha respeito. Aquele povo que Deus tirou de uma vida miserável, não entenderam
Eles não entenderam o que Deus fez. Era um povo que não obedecia. Era totalmente desobediente. Era um povo que não tinha temor. Números 11, versículo 1 diz assim: E aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Então está dizendo que o povo começou a murmurar, a reclamar das dificuldades aos ouvidos de Deus. E esse versículo continua dizendo: quando eles os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Porque aquele povo só sabia murmurar e reclamar. Deixa eu falar um pouquinho sobre murmuração para vocês. O que a Bíblia diz? Êxodo 16, versículo 1. Êxodo 16, versículo 1. Só falar um pouco de murmuração. Talvez nunca ninguém te falou o que acontece quando você está murmurando. Talvez eu ainda não entendi qual o significado de murmurar. Diz assim: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto para matares de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o pão sairá e colherá a cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Se anda em minha lei ou não. E acontecer ao sexto dia que prepararão o que colheram, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E o versículo 7, presta atenção agora no 7. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? E o 8 diz assim: Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã um pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra Ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Eu quero te dizer o seguinte, querido: toda vez que você falar mal de algum irmão, toda vez que você murmurar, toda vez que você questionar um irmão, você não está questionando um irmão, você está falando do Deus que te criou. Você está falando do Deus que te tirou de uma vida miserável. Então eu quero te pedir, se você até hoje não entendeu o significado de murmurar, se você até hoje não entendeu o significado de falar mal e fofocar, pare de falar mal do seu irmão, pare de murmurar, porque você vai estar falando de Deus. Você está falando de Deus. Você não está apontando o teu dedo para o irmão, você está apontando o teu dedo para Deus, porque Deus escolheu o teu irmão como te escolheu também.
Então, se você até hoje não entendeu o que é murmuração, se você até hoje não entendeu o que é falar mal de um outro irmão, por favor, pare de murmurar, pare de falar mal do teu irmão. Quando eu falo mal de algum irmão, quando eu murmuro contra algum irmão, quando eu falo mal de algum irmão, eu quero te dizer o seguinte: eu estou dizendo para Deus: Deus, aquele meu irmão que o Senhor escolheu não presta para nada. Então não faça isso, querido. Não faça isso. Quando eu falo mal, eu estou sendo a boca do diabo. Deus não está no negócio quando eu falo mal de um irmão. Então não fale mal do seu irmão, porque isso tudo vai gerar consequências para a sua vida. A Bíblia diz: da forma que eu julgar, eu serei julgado. Então não fale mal, por favor. Eu estou pedindo para vocês, por favor, não fale mal. O seu irmão, ele tem os erros como eu tenho, todo mundo nós temos. Eu tenho um monte de erro, e eu louvo a Deus pelos meus erros, porque Ele está me forjando, Ele está me melhorando. Por isso. Ou será que quando alguém nasceu, já nasceu inteligente, sabendo tudo? Acho que não, né? Eu acho que não. Aí esse versículo de João 6,49, ele fala: vossos pais comerão maná no deserto e morrerão. Mas como é que eu posso morrer? Impossível, eu estou com Deus. Quando eu não faço a vontade de Deus, a morte espiritual, ela vai gerar em mim uma amargura no coração. Quando eu não faço a vontade de Deus, a morte espiritual vai gerar em mim de eu não conseguir perdoar o próximo. Quando eu não faço a vontade de Deus, isso vai gerar consequências no futuro próximo. Vocês sabem a história de Moisés. Moisés foi um homem escolhido para tirar o povo das mãos de quem? De Faraó. E levar para onde? Levar para uma terra prometida. Não foi isso? Mas esse povo não herdou a terra prometida. E nem Moisés herdou. Por quê? Porque ele não fez a vontade de Deus. Se você abrir em Números 20, versículo 8, diz assim, versículo 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha. Perante os seus olhos dará a sua água. Assim destirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Deus falou para Moisés: Moisés, vá até a rocha e fala. Quando você falar, a água vai vir. Mas o versículo 11 não conta que Moisés fez isso. Ele fez outra coisa. 11 diz assim: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Tudo bem, saíram águas. Só que Deus falou para ele: vai lá, somente fale, não bata na rocha. Quando Deus fala para você, vai lá e peça perdão. Peça perdão. Perdão verdadeiro. Porque senão, isso tudo vai gerar consequências. Então faça a vontade de Deus. Se você olhar, Deus ele fez várias promessas para o povo dele.
Em Êxodo 23, 25 diz assim: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Quando nós servirmos ao Senhor de todo o nosso coração, quando nós andarmos com o Senhor e fizermos a vontade do Senhor de todo o nosso coração, Deus, Ele vai tirar do meio de nós as nossas enfermidades. Ele vai tirar. É uma promessa de Deus. E Deus não é filho de homem para que minta. O versículo 49 de João 6, ele diz que também, ele fala do maná. Então Deus já provou que Ele ama os seus filhos desde a criação do mundo. Ele ama. Porque lá atrás, quando o povo murmurava, assim mesmo, Deus, Ele mandava pão, Ele mandava o maná, Ele mandava o alimento. Será que nós somos diferentes daquele povo? Deus, Ele enviou o seu único filho. Deus, Ele enviou o pão da vida, para que eu e você pudéssemos nos alimentar todos os dias e a hora e o tempo que nós imaginássemos, sem hora marcada. Nós não precisamos marcar hora para falar com Deus. Nós não precisamos marcar hora para falar com Jesus. Ele está disponível em todos os momentos. Porque Ele é o pão da vida. O pão da vida é o único que consegue fortalecer o seu coração. O pão da vida é o único que consegue fortalecer o meu coração nos momentos difíceis. Salmo 104, versículo 14 e 15 diz assim: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultivar, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. É Ele que te sustenta, fisicamente e espiritualmente. É Ele. O versículo 50 de João diz assim: esse é o pão que desceu do céu para que o que dele comer não morra. Então, para eu não morrer, eu tenho que ser ao contrário do que eu fazia antes. Se eu era desobediente, eu começo a me tornar uma pessoa obediente. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então seja obediente. Obedeça, querido, àquele que te sustenta. Obedeça àquele que te dá o ar, aquele que permite você enxergar, caminhar, cheirar. Se você não tinha esperança, eu quero te dizer que o pão da vida é a sua esperança. O pão da vida é a sua esperança. Salmo 119, 114 diz assim: tu és o meu abrigo, e na tua palavra depositei a minha esperança. Eu acho que está falhando, não? Não? Não tem esperança nos teus braços. Tem esperança no pão da vida. Não acredite no seu eu. Acredite no pão da vida. Eu sou o pão da vida. Acredite nele. Você é filho. João 1:12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Então creia que você é filho de Deus. Creia.
Creia que você é filho de Deus. Vai chegar um dia, queridos, que nós não vamos ter mais essa oportunidade de estarmos juntos. Vai chegar um dia que nós não vamos nem conseguir carregar uma Bíblia por causa da perseguição. E eu creio que está próximo esse dia. Está muito próximo. Porque a Bíblia diz que nos fins dos tempos o amor vai se esfriar. É só nós pararmos e analisarmos como o amor está se esfriando. Parece que 2013 começou há uma semana atrás, mas está acabando. E a Bíblia diz que nos últimos tempos o Senhor ele iria abreviar os dias. Amós 8:11 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele só pede para mim e para você. Leia a palavra. Leia a palavra de Deus. Peça para o Espírito Santo escrever alguns versículos no seu coração. Que vai chegar um dia que nós não vamos ter mais essa oportunidade. João 6,51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E está dizendo o pão da vida. Se você comer o pão da vida, você vai ter um grande banquete. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Como é que eu vou ter vida eterna? Me alimentando do pão da vida. Venha ser cheio do pão da vida. Esse versículo de João 6,51, ele continua dizendo: e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É o corpo de Cristo. Ele já deu. Ele já se doou. Basta nós tomarmos posse daquilo que Ele tem para nós. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem é o Senhor e é do céu. Andar segundo as vontades terrenas, nós iremos comer pão estragado, um pão podre, um pão mofo. Mas andar segundo a vontade do céu, segundo a vontade de Deus, nós sim iremos comer, nós vamos comer o pão da vida. O pão que você nunca terá fome nem sede. Nunca, querido. Nunca terá fome e nem sede. Apocalipse 2,7, para nós encerrarmos, diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aquela árvore
a árvore da sabedoria, aquela árvore que mudou a tua história, Ele vai dar para você ao que vencer. Comereis da árvore da vida. Eu digo para você, querido, se ser filho de Deus não é fácil, fazer a vontade do mundo é pior ainda. É muito mais difícil. Mas eu quero te dizer que tem algo muito mais, muito melhor para nós ainda. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Se até aqui Ele já te alimentou, te sustentou, e talvez você pense que você já está satisfeito, eu quero te dizer que o melhor ainda está por vir. Muito melhor. Apocalipse 2,17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. O maná do Senhor ainda nós não recebemos. O melhor de Deus ainda nós não recebemos, porque está escondido, está guardado. Para quando? Para aquele dia que Ele nos chamar. Para aquele dia quando Ele me chamar, quando eu chamar você pelo seu nome. E quando nós chegarmos na presença dEle, Ele vai dar uma pedrinha branca. E a Bíblia diz que, e na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então o melhor de Deus ainda está por vir. Deus te abençoe, querido. Vamos ficar de pé, por gentileza.